Vamos falar um pouquinho sobre o sentimento de insegurança? Quem nunca sentiu insegurança, né? O problema é você sentir insegurança constantemente. E aí isso daí vai ser o gatilho para sua ansiedade, isso daí vai te gerar angústia, isso daí vai afetar os seus relacionamentos, isso daí vai comprometer o seu desempenho profissional, ou seja, nada a ver. Nada a ver, né? Vamos cortar esse ciclo e a gente pode começar cortando esse ciclo refletindo um pouquinho sobre isso. Então, quantos e quantos relacionamentos são pautados por isso também? Ou seja, pessoas que se relacionam, que se dizem apaixonadas ou perdidamente apaixonadas, só que na verdade o que as mantém ali o tempo todo, alimentando essa relação, é o sentimento de insegurança. Porque muitas vezes a pessoa ela não se sente capaz de criar talvez uma autonomia, uma independência por conta desse sentimento. Ou até mesmo pessoas que nem se aprofundam em suas relações. Eu conheço diversas pessoas que até reafirmam: nossa, quero ficar solteiro para sempre, para que eu vou me relacionar e quebrar a cara? E aí sempre esconde uma ferida por trás, que é a ferida da insegurança. É claro que a insegurança, por si só, ela não é o primeiro fato gerado. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque a real é que alguma coisa gerou esse sentimento de insegurança. Enfim, são diversas formas que a insegurança se manifesta na nossa vida. E o primeiro passo para a gente lidar com essa libertação, sem dúvidas, é o reconhecimento dela. Sim, não existe remédio nenhum em farmácia nenhuma que vai fazer com que você se liberte do sentimento de insegurança. Talvez no máximo ela consiga fazer você se sentir um pouco mais leve aquele dia, aí o outro dia te deixa bem, e aí vai regular, vamos dizer assim, regular suas emoções. Cá entre nós, na minha opinião, isso vai transformar você numa pessoa que não está olhando para as causas. Tem até mesmo aquela expressão, né? Que a gente está remediando a situação, não é melhor prevenir? E aí essa prevenção, é claro que não tem como a gente prevenir uma coisa que já acontece, mas se trata do mesmo ponto, que é olhar para a causa, que é olhar para as sementes, que é olhar para as raízes desta árvore da insegurança. Porque os frutos dão já, né? Que são os problemas nas nossas relações e, enfim, o que eu já mencionei anteriormente. Então, o que vai fazer você te ajudar a vencer isso, sem dúvida, é a observação e a consciência que a gente conquista. Ai, Camila, mas eu já tenho consciência de que eu sou uma pessoa ansiosa e isso não muda o fato de que eu continuo me sentindo ansiosa e insegura todos os dias, ou de vez em quando. Maravilha! Isso significa que você já começou esse processo da consciência. Porque, afinal de contas, você não vai mudar esse padrão de um dia para o outro. Você precisa alimentar essa consciência. E a gente alimenta essa consciência através dessa autoanálise. Então, você precisa estar constantemente consciente, constantemente presente, para perceber o seu temperamento, para perceber o seu estado emocional. E além disso, você vai se autoanalisar. Ou seja, a gente precisa se aprofundar numa investigação diante disso. Você precisa começar a investigar o seu próprio passado. Porque o sentimento de insegurança
ele não começou com o seu relacionamento anterior. O seu sentimento de insegurança, ele não começou porque você foi mandado embora de um trabalho que você gostava e que você achava que estava tudo certo, e aí de repente te mandaram embora. Não. O sentimento de insegurança, ele é um sentimento muito mais profundo e na maioria, tipo, se não todas as vezes, ele está diretamente relacionado com a infância e ou com o processo da vida intrauterina. Tem um mini curso de parapsicologia disponível aqui no canal, onde eu vou falar a respeito dessa experiência da vida intrauterina. Tá em algum lugar aqui dessa tela para você acessar, se você quiser saber mais sobre isso. Mas, basicamente, para você se libertar disso, então, ou para você continuar nesse caminho da libertação, o que você precisa fazer nessa investigação é primeiro se lembrar qual foi a primeira vez ou qual é a lembrança mais antiga que eu tenho de quando eu me senti ameaçada ou de quando eu senti medo. Sim, é o medo que gera a insegurança. Então, lembra que no começo do vídeo eu falei que a insegurança por si só não é, é o primeiro estágio, ou ela não é ali, vamos dizer assim, a raiz? A raiz definitivamente é o medo, é a ameaça à sua sobrevivência. Então, por isso que muitas vezes essa situação ela está instalada lá, na sua infância e na sua vida intrauterina ou até no nascimento, né? E aí? Esse momento é o momento em que você começa a fazer esse aprofundamento. E muitas vezes a gente não dá conta de fazer isso sozinha. Um dos recursos, uma técnica que a gente pode usar para fazer isso de forma independente é um diário do tempo. E aí você começa se escrevendo todas as lembranças antigas que você tem. Antes de dormir, você pede para os sonhos. Isso também é um segundo recurso que você pode acessar. Antes de dormir, você pede que você sonhe com algo da sua infância que te remete ao medo, à ameaça, para que você se lembre. E aí todos os dias você força um pouquinho a sua mente a se lembrar daquilo. Esse é um trabalho um pouco mais árduo, um pouco mais difícil e complexo do que se você recorrer à ajuda, do que se você recorrer a um profissional qualificado para te ajudar com essas lembranças. Porque sim, o profissional da psicologia ou da parapsicologia ou da psiquiatria, e dentro da psicologia, suas inúmeras abordagens, estamos capacitados, tecnicamente, a te orientar e a te guiar nesse caminho das lembranças, para que seja um pouco mais fácil, até mesmo para você lidar com as emoções que chegam com essas lembranças naquele instante. Vamos supor, você está lá sozinha, trabalhando nesse diário, nesse diário aí de lembranças, e aí quando vê, você volta com esses sentimentos, porque as emoções, os sentimentos, eles são atemporais. E aí vamos supor que volte todo esse sentimento de medo, de insegurança à tona. O que você vai fazer com isso? Então não é muito melhor você recorrer a uma pessoa que já está ali, preparada, que ela já sabe o que te dizer quando você voltar a se sentir daquela forma? Esse é outro ponto. Então, nesse momento, quando você se aprofunda e quando você se aproxima desse fato raiz, que é o que te gerou tudo isso, aí sim que a gente consegue reprogramar essas crenças. É nesse instante
das suas emoções, quando a emoção volta, tô sentindo medo de novo, nossa, me lembrei dessa situação, senti uma angústia horrível. É nesse momento em que você está preparada para fazer a reprogramação mental desse sentimento de insegurança. Se você sentiu o chamado para reprogramar as suas inseguranças, deixe um comentário nesse vídeo ou me chame pelo link da bio lá da rede vizinha, sabe aquela? Aquela lá. Você consegue entrar em contato comigo. Também vou deixar na descrição desse vídeo o meu número de telefone. Acho que vai ser mais fácil dessa forma. Porque assim você faz o seu acompanhamento terapêutico parapsicológico. Se não der certo comigo, eu tenho outros profissionais para te indicar. O melhor de tudo nessas reflexões é que você comece o seu processo de libertação desse sentimento que não te pertence, que não precisa estar aí e você não precisa ficar passando por isso. Combinado? Deixa o like, deixa o comentário.